Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan Fernandes, sou membro do PET Engenharia Elétrica e hoje a gente está aqui para mais uma aula do Áreas da Engenharia Elétrica, ok? Hoje a gente vai falar sobre botões, que compõem parte do desafio 1 do Áreas, né? Que é justamente programar um semáforo, onde haverá um botão de liga e desliga, né? Ou então dois botões, um para ligar, outro para desligar. Não precisam se prender muito às regras, né, de ser um ou dois botões, mas é importante que vocês entendam o funcionamento de um botão, ok? Bom, na aula anterior a gente falou um pouco, né, sobre o digital write, né, que é justamente uma função do Arduino, onde a gente vai colocar um determinado valor, que pode ser alto ou baixo, né, high ou low. A gente pode interpretar o valor high como sendo 5 volts e o valor baixo como sendo 0 volts, ok? E aí a gente transita entre esses dois estados, né? Ora, a gente pode definir um estado alto para ligar alguma coisa, por exemplo, e a gente pode definir também o estado baixo para desligar alguma coisa. Só que o sinal, na vida real, né, ele não funciona de maneira binária, não é alto e baixo apenas, né? Existe um estágio intermediário entre esses dois estados aqui, né, que a gente chama de flutuação ou de incerteza, né? Que é justamente um pouco do que a gente vai trabalhar hoje e ver como a gente pode prevenir da gente entrar nesse estado de flutuação. Bom, aqui a gente tem uma ligação bem simples, né? Onde a gente tem uma fonte de 5 volts aqui, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A. Vou só marcar aqui com outra cor para que vocês possam distinguir melhor. E a gente tem uma saída digital que eu vou chamar aqui do meu ponto B, certo? Transitando entre o ponto A e o ponto B, nesse momento aqui do circuito não existe nenhuma corrente, né? Então, por consequência, a minha saída digital aqui seria, respondendo através da lógica, né? Seria 0. E aí, eu tenho esse botão aqui, posso pressionar, e aí a minha saída passaria a ser 1, né? Que seria o estado alto. Isso aconteceria se a gente vivesse, né, em um mundo ideal, onde as coisas funcionam da maneira perfeita e só existisse essa questão do sinal binário, né? 0 ou 1. Só que existem muitos fatores que influenciam na hora que a gente vai empregar aqui o botão em algum projeto. Por exemplo, no próprio ato de pressionar o botão, a gente pode fornecer alguns ruídos para o sinal. Então, por exemplo, se o botão ele não está muito bem fixo, ele pode sofrer trepidações, né, com o meu contato, e aí ele vai abrir e fechar o contato muito rapidamente, né? Então esse sinal poderia, ao longo do tempo, né, ficar variando entre 0, 1, 0, 1, e aí a minha entrada ela não seria muito confiável, digamos assim, né? Outros problemas podem surgir, mas a gente vai focar mais nesse mesmo, né? E outra coisa que a gente evidencia bastante é que justamente no momento em que o botão não está pressionado, não necessariamente a nossa saída digital vai ser 0 volts, porque a gente precisa de uma referência, certo? Que no caso, a gente pode puxar aqui, né, no nosso circuito, e aí seria o GND, né? Seria o 0 volts. Ok? Então percebam que agora, enquanto o botão não está pressionado, a gente tem uma saída constante de 0 volts aqui. Só que aí surge um outro problema, né? Que é o quê? Se a gente pressiona o botão, percebam o que vai acontecer. Se eu fecho o meu circuito dessa forma, a minha corrente vai conseguir fluir livremente para cá, para o nosso GND. Ou seja, a gente formou um curto-circuito, porque não existe nenhum componente, como a gente viu na primeira aula, limitando a corrente do ponto A até o GND. Então a gente formou um curto-circuito. Para isso, existem algumas formas da gente empregar resistores aqui, que é o que a gente vai mostrar hoje, ok? Bom, então, bem aqui a gente tem o nosso pull-up e pull-down, né? Então, percebam que são dois circuitos que eu separei aqui, e eles estão ligados aqui a um barramento, né, de 5 volts, que é justamente o que representaria meu estado lógico alto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o pull-up e o pull-down, para que a gente possa já empregar em algum circuito, beleza? Percebam que a gente tem aqui os 5 volts chegando, certo? E a gente vai, de certo modo, analisar a nossa saída, que eu vou chamar de I1 aqui, ok? Percebam que
quando o nosso pull-up, o botão pull-up aqui, não está pressionado, ele não tem conexão com o GND. Então, a referência aqui para ele será os 5 volts que a gente tem aqui em cima, certo? No momento em que a gente pressionar esse cara aqui, a gente vai ter um curto entre o I1 e o GND. Então, aqui sairia de 5 volts e passaria a ser 0 volts. Percebam que agora o nosso circuito ele não tem aquele problema de ser um curto-circuito, né? A corrente ela não flui sem uma limitação em direção ao GND. Na verdade, existe um resistor aqui que, para as nossas aplicações, será um resistor de aproximadamente 10 kΩ, ok? Já está mais do que o suficiente a gente utilizar essa resistência aqui. Então, esse é o pull-up. Agora, indo para o pull-down, a gente vai ter um circuito, digamos que invertido, né? Percebam que, quando o meu botão não está sendo pressionado aqui, a gente tem uma saída constante, né, de 0 volts, porque a gente já está diretamente conectado ao GND, ok? E aí, quando o botão for pressionado e a gente fechar o circuito, os mesmos 5 volts que estão nesse ponto chegarão nesse ponto. Então, a gente tem uma saída como 5 volts, ok? Então, percebam algumas coisas, né, a partir disso. Primeiro é que o pull-up ele está constantemente ligado, e quando eu aperto o botão, ele desliga. Já em relação ao pull-down, ele está constantemente desligado, né? Desligado no caso 0 volts. E quando eu aperto, ele vai ligar, ok? Então, essa seria a aplicação do pull-up e do pull-down. A gente está constantemente dando uma referência. Ou o botão está em 0 ou o botão está em 1. Ele nunca vai entrar nesse estado de flutuação que a gente viu anteriormente, ok? Pronto, pessoal, voltamos aqui. Agora a gente está aqui na nossa tela do Tinkercad. E aí, a gente montou aqui basicamente um circuito muito semelhante ao que a gente viu lá na nossa lousa, ok? Percebam que a gente tem o resistor aqui de pull-up, a gente tem o botão, e aqui basicamente são as ligações de alimentação, né? Eu vou estar monitorando a saída aqui do botão, né, o sinal, por um multímetro, né, que está no modo de tensão. Então, eu basicamente ligo ele em paralelo, a saída, e aqui no GND vai estar em paralelo com o botão. E aqui, né, eu tenho o meu resistor de, posso definir aqui 10 kΩ, por exemplo, né? E aí agora a gente pode dar início à nossa simulação. Então, percebam que, por se tratar de um botão de pull-up, a gente está constantemente aqui recebendo uma saída de 5 volts. Ao apertar o botão, percebam que a saída cai para 0 volts. Então, a gente está no sinal lógico baixo. Parou de pressionar, volta para o estado lógico alto. Bom, interpretando isso por um LED, por exemplo, se a gente iniciar a simulação, a gente vai ter aqui, né, a nossa saída como alto, né, o nosso LED está brilhando, e ao pressionar, ele vai ter uma saída como baixo, nosso LED não vai mais brilhar, ok? Indo agora aqui, pessoal, para o nosso circuito de pull-down, percebam que a nossa fonte está alimentando o botão, e depois a gente tem um resistor aqui no referencial GND, ou seja, ele é justamente o pull-down, e inicialmente, né, quando a gente não está pressionando nenhum botão, a nossa tensão de saída, nosso sinal de saída é 0 volts, ou seja, sinal lógico baixo. Quando eu pressiono o botão, a gente vai ter 5 volts ali na saída, sinal lógico alto, ok? Então, justamente ao aplicar o pull-up e o pull-down, a gente consegue também definir, né, se a gente vai apertar o botão para colocar em estado lógico alto ou apertar o botão para colocar o estado lógico como baixo, certo? Só partindo desse pressuposto, a gente já conseguiria fazer um botão liga e desliga no nosso circuito, certo? Mas a gente vai mostrar aqui também algumas técnicas de programação para a gente aplicar no Arduino na hora de ler e fazer funções, né? Criar funções com botões. Ok, pessoal, essa é a página oficial das referências do Digital Input Pull-up que a gente vai utilizar no Arduino, ok? E a gente tem aqui, né, todos os exemplos da utilização de um botão, tem o esquemático, né, exemplos de código, que é interessante que vocês deem uma olhada, né, para entender o funcionamento. A gente vai fazer algo bem parecido com esse daqui.
mas reforço mais uma vez que vocês podem acessar essa aba de tutorial, aba de exemplos, referências da linguagem, para entender como realizar a programação em Arduino, que é extremamente simples e não tem muito segredo, né? Então, vamos aqui agora para o Tinkercad, a gente está no mesmo projetinho, né? Pull Up e Pull Down. Vamos colocar o botão aqui no na nossa protoboard, e a gente tem que fazer a ligação, né, do terminal 1 com o terminal 2, certo? Seria a forma como o botão fecha o circuito. Então, desse modo, eu vou escolher aqui, por exemplo, o pino 7, para ser justamente o pino onde eu vou acionar e desacionar o botão. Então, conecto para cá, vou pegar aqui esse outro cara e vou colocar aqui como a referência, né, no GND. E vou tirar o GND daqui, colocar bem aqui, certo? Então, nosso circuito está pronto, a gente não precisa do resistor porque o Digital Input Pull Up é uma função interna ao Arduino. Quando a gente utilizar essa função, vocês vão ver que a gente vai utilizar o resistor interno do Arduino na própria função de Pull Up, então a gente facilita a montagem do nosso circuito. Indo agora para o código, eu vou dar início aqui ao código com vocês, definindo uma variável que eu vou chamar de estado. O meu estado é interessante que seja uma variável do tipo booleana. Uma variável booleana é uma variável que pode assumir valor 0 ou valor 1. Então, booleana, e vou chamar ela de estado. Indo para o nosso void setup, percebam que a gente vai definir agora, né, como a gente já falou na primeira aula, as entradas e saídas que a gente vai utilizar. Como a porta 7, né, o pino 7 é a nossa entrada, porque a gente está colocando um botão que vai enviar um sinal para o pino 7, a gente vai dizer que o pin mode do pino 7 é input, só que dessa vez a gente vai colocar pull up. Então a gente adiciona esse underline pull up para a gente definir isso. Vou também utilizar um LED como saída para sinalizar, né, o que a gente está fazendo aqui no nosso código. Vou conectar ele já no pino 3, então vou definir ele em mode 3, output, e isso daqui vocês já viram na nossa primeira aula. Bom, a gente está com a nossa configuração de pinos finalizada aqui, vamos para o nosso void loop. Bom, bem aqui a gente vai fazer o seguinte, né? A gente precisa fazer a leitura do nosso sinal. Então, a gente vai colocar que o meu estado é uma variável booleana que eu defini, que eu posso definir aqui, inclusive, como 0, né, inicialmente. Eu vou dizer que ela vai receber o digital read, ou seja, a leitura digital, o valor que ele vai receber internamente no Arduino, de um sinal externo, o valor referente à porta 7. Então, dou um ponto e vírgula. E agora, vamos só montar aqui o nosso circuito com LED. Vou colocar ele bem aqui. Vamos colocar um LED azul. Vou colocar aqui um resistor, certo? E, como eu falei, né, anteriormente, um resistor de 220 ohms está mais do que o suficiente para o que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, vamos pegar lá do pino 3, vou definir a cor aqui como azul, só para a gente conseguir visualizar melhor. Vou colocar para cá. E daqui, né, a gente tem o positivo seria o anodo, a gente vai pegar o cátodo, que é o negativo aqui, e conectar a nossa referência aqui, que é o GND, que eu já conectei aqui anteriormente, beleza? Então percebam que o nosso circuito está fechado agora, e a gente pode voltar aqui para o código. Bom, a gente está lendo o estado, aliás, a gente está lendo a porta do pino 7 e salvando na variável que eu chamei de estado, que inicialmente está como 0, ou seja, desligado. O que eu posso fazer aqui agora é dizer que se, ou seja, eu vou colocar if, o estado for igual a alto, eu vou fazer algo, né? E o que vai ser esse algo? Eu vou dar um digital write no LED, que é a minha porta 3, como high, certo? Vamos só organizar aqui a indentação do código.
É importante que fique bem organizado, né? Vou dar um tab aqui. Pronto. Se não, ou seja, else, eu vou definir que digital right 3 será low. Mais uma vez, só organizando aqui. Pronto. Então, vamos ver o que acontece se a gente acionar o circuito agora. Então, percebam que, por se tratar de um botão pull-up, a gente tem um sinal lógico 5 constante, né? Um sinal lógico alto, perdão, constante. Ao apertar o botão, a gente vai para o estado 0 ali no nosso LED, né? Em decorrência do que a gente fez na programação. E aí vocês podem se perguntar, poxa, se existe um input pull-up, também existe um input pull-down, certo? Não, não existe. E aí se a gente vier aqui e colocar input pull-down, percebam que ele vai dar um errinho aqui pra gente. Então, como que a gente pode fazer se a gente quiser utilizar o estado padrão, né? O estado quando ele não está pressionado, sendo 0, que é o que a gente chama de normalmente aberto. A gente vai voltar aqui para o nosso input pull-up, e definir isso na lógica do nosso circuito, do nosso código. Percebam que anteriormente a gente estava definindo que se o estado for alto, a gente vai ter o digital right alto. E se não, ele vai estar como low. A gente pode inverter isso daqui. Porque a gente vai ter low. E aqui posso definir como high. Então, vamos ver o que acontece agora. Na verdade, ele fica assim. Esse daqui não muda, certo? Pronto. Então, percebam que a saída padrão é 0. Ou seja, a gente não tem mais aquela saída ligando no início. Se a gente pressionar o botão, o nosso LED liga. Justamente por isso, né? Se o estado for igual a low, a gente vai definir que o LED vai ligar. E o estado só é low quando a gente pressiona o botão, porque ele é naturalmente um circuito em estado alto aqui para o nosso LED, beleza? Se não, a gente desliga o nosso LED. Bem, até aqui já dá para completar o desafio do Arias com o botão liga e desliga. A gente teria um botão acionando e outro botão desacionando, né, o nosso circuito, desligando o nosso circuito. Só que algumas pessoas, né, tentaram aplicar um único botão para ser on e off ao mesmo tempo. E existe uma forma da gente fazer isso e é o que eu vou mostrar agora. Bom, ele exige um salto de lógica um pouquinho maior, mas não é tão complexo quanto pode parecer. Aqui a gente tem o nosso código, né? Apaguei aqui o loop, basicamente, e o setup é literalmente o mesmo que a gente fez anteriormente. Só que a diferença é que eu vou criar uma nova variável de estado, né? Uma variável booleana, que eu vou chamar de botão. Indo aqui para o nosso loop, o que a gente vai fazer? Eu vou iniciar com um digital read e dizer que esse digital read vai ficar guardado no botão. Então, vou dizer que o botão recebe digital read da porta 7, né, que foi a porta onde eu salvei, onde eu conectei aqui o botão. Então, se eu pressiono aqui, né, ele vai guardar o valor. Se eu pressiono ou se eu não pressiono, ele vai guardar o valor aqui. Se não está pressionado, ou seja, se eu não apertei, vai ser 1. Se eu apertei, vai ser 0. Ok? Por quê? Porque a gente está com input pull-up. Então, naturalmente, a nossa saída aqui é alta. Beleza? Agora, vamos ver o seguinte, né? A gente vai ter que criar uma lógica onde a gente vai guardar a informação do estado do botão. Para isso, eu crio um if. Eu vou dizer que se o botão for igual a low, ou seja, se eu apertei o botão, porque ele é naturalmente high, então, se eu apertei, ele vai para low, e aí ele entra nesse if que eu acabei de criar, e ele vai ficar da seguinte maneira. Ele vai ficar da seguinte maneira. Eu vou dizer que o meu estado vai receber o valor inverso do próprio estado. Como assim?
Inicialmente, o meu estado está com valor 0. Então, se ele entra nesse if aqui, o que vai acontecer? Ele vai receber o valor inverso a ele. Qual é o valor inverso a 0? É 1. Qual é o valor inverso a 1? É 0. Então, se era 1, será 0. Se era 0, será 1. Ou seja, eu estou basicamente invertendo, e a forma como eu utilizo para inverter é colocando essa exclamação na frente da variável, beleza? Então percebam que agora eu guardei o estado, eu guardei se eu apertei ou não o botão, e se eu apertei o botão, ele vai inverter a saída, ou seja, ora eu ligo, ora eu desligo o LED, certo? Percebam que é extremamente simples essa lógica. Então, agora, o que eu posso fazer aqui, né? Eu vou criar um outro if, justamente para a lógica do LED agora, e if estado for igual a low, por exemplo, eu posso definir aqui que o digital write do pino 3, que é o pino onde eu liguei o LED, será alto. Ok? Se não, eu posso definir que ele será baixo. Dessa maneira. Ok? Então, aparentemente está tudo bonito aqui na nossa lógica, né? Vamos ver o que acontece se eu apertar aqui para pressionar iniciar a simulação. Tá, ele deu um errinho aqui de ponto e vírgula, mas vamos apertar agora para iniciar a simulação. Então, estou aqui com o meu circuito, que está originalmente ligado. Se eu aperto, ele desliga. Se eu aperto novamente, ele não ligou. Aperto novamente, ele ligou. E aí eu posso continuar apertando, ele não está ligando sempre. Não ligou, ligou agora. Então percebam que eu aperto e ele não liga em 100% das vezes. Na verdade, na minoria das vezes eu consigo fazer ele ligar de primeira, né? Então, vamos parar aqui a simulação e vamos discutir o que está acontecendo aqui, pessoal. O nosso controlador, como que ele faz aqui na hora que ele chega no void loop? Ele vai basicamente descendo as linhas. Quando ele chega aqui na última chave, né, que é a chave do void loop, ele vai voltar aqui para a linha 9 e vai voltando, descendo todas as linhas aqui, lendo todo o código. Quando ele termina, ele volta para cima e vem descendo mais uma vez. Só que ele faz isso numa frequência muito, muito alta, que é justamente o clock que a gente comentou lá na primeira oficina. Não sei se vocês estão lembrados, mas o clock vai definir justamente a frequência com que ele vai lendo essas linhas. Então, é uma frequência tão alta, na casa, por exemplo, dos megahertz, né? ou seja, milhões de vezes por segundo, que ele vai compilando, né, o seu código, que ele torna quase impossível a gente acertar sempre aqui o momento que a gente está pressionando o botão. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma tolerância de tempo no nosso código, que é basicamente um tempinho que o controlador vai esperar para eu pressionar o botão, para aí sim ele dizer, opa, ele pressionou o botão ou ele não pressionou o botão. Para isso, o que eu faço? Eu posso adicionar um delay antes ou depois, ou então antes e depois da leitura do botão. Como eu estou aqui numa simulação, e a simulação ela é um pouquinho mais lenta do que a vida real, é interessante que eu coloque um delay, por exemplo, vou colocar aqui meio segundo, né, antes, e colocar também meio segundo depois da linha de leitura do botão. Vou dar um início na simulação, e aí, ó, percebam que ele inicia ligando, né, e se eu aperto o botão, ele vai desligar. Aperto novamente, ele vai ligar. E aí, para garantir, né, que o meu circuito vai funcionar, é interessante que eu segure o botão. O que aconteceu aqui? Ele passou por todas essas linhas novamente, só que quando ele chega aqui, ele espera meio segundo, lê o botão, espera mais meio segundo e faz a lógica de inversão, ou não, né, ou não inversão, do botão. Então, o nosso código está muito mais acessível, né, a entradas humanas, né, que seria justamente a gente pressionando ali o botão com o dedo, né? Então, essa é a lógica que vocês vão utilizar para fazer um botão que inverte, né, os estados. A diferença é que dentro desse if aqui de estado, vocês vão colocar a lógica do semáforo, que vocês já devem ter criado, para ligar, e aqui vai ser justamente desligar todos os LEDs do semáforo, ok? Então, mais uma vez, espero que tenha dado para desmistificar aí, né,
essa problemática do botão on-off. Caso tenham dúvidas, né, a gente está sempre disponível nas escalas da salinha, ou vocês podem perguntar através dos grupos do WhatsApp, ok? Então, espero vocês nessa sexta-feira e até lá, galera. Valeu, até a próxima.